Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa de A a Z, o programa que é completo. Eu sou Rogério Calazans e tenho imenso prazer de estar com vocês aqui na TV 10 e lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais, tanto no Facebook da TV 10 como também pela minha página @Rogério Calazans Oficial ou também pelo YouTube no meu canal Rogério Calazans e também acompanhar as minhas publicações lá no Instagram, @Rogério Calazans. Muito importante que você curta a nossa página, que você compartilhe as nossas publicações, que você também mande a sua opinião e a sua sugestão de pauta. Eu quero ouvir a sua opinião. E lembro a você que se de algum modo nosso programa tem contribuído com a sua vida, avise a sua família, os seus amigos, no seu trabalho e nos ajude a fazer com que a audiência desse programa cresça cada vez mais. Pois bem, tivemos na semana passada no Brasil a aprovação, ou melhor, aprovação não, a reprovação na Câmara dos Deputados da PEC que instituía o tal do voto impresso. Eu já dediquei um programa falando sobre esse tema, mas gostaria de fazer uma pequena introdução falando sobre isso novamente. Tivemos uma grande confusão, uma bagunça de argumentação. A PEC, ela recebeu a maioria dos votos favoráveis, mas ainda assim não conseguiu a quantidade de votos suficiente. Gente, é uma barbaridade o que tem acontecido, infelizmente, no nosso país. Esse debate ele ficou descolado da realidade, descolado daquilo que seria a verdade para a nossa população e isso acabou atrapalhando o debate. A colocação de um sistema de urna eletrônica com voto auditável, ele é necessário não é em razão da existência ou não de fraude no processo eleitoral. É necessário em razão do fortalecimento da democracia. É necessário que o eleitor, independente da intermediação de qualquer técnico, ele possa ter certeza, segurança quanto ao seu voto. Quando nós falamos em voto auditável impresso, não significa que todos os votos impressos precisam obrigatoriamente ser contados. Afinal de contas, eles servirão, ou melhor, eles serviriam apenas como auditagem, como auditoria. Ou seja, os votos contabilizados na urna eletrônica seriam válidos, mas o eleitor, no momento em que ele votasse, ele teria certeza de que aquele voto que ele deu na urna eletrônica corresponde com aquilo que foi impresso. Isso traz segurança jurídica. Ganhando ou perdendo as eleições, o eleitor ele fica seguro de que o voto dele está devidamente colocado dentro da urna. A alegação de que a urna eletrônica ela é inviolável, ela equivale a uma alegação de que porque sim. A frase porque sim. Vou explicar por quê. Porque um técnico diz, a urna é inviolável. Eu não entendo nada dessa tecnologia. Você entende dessa tecnologia? Portanto, se nós não entendemos nada, ou se poucas pessoas entendem, os que não entendem ficam dependentes do discurso de quem entende. Então quem entende chega e diz, olha, a urna é inviolável. E a gente simplesmente fala, ok. A mesma coisa que eles dissessem, por que a urna é inviolável? Porque sim. E a gente tem que acatar esse porque sim. Eu não sei se houve fraude ou não. Eu até acredito que pode não ter havido fraude, mas ainda assim é necessário ter segurança quanto ao voto. É necessário aperfeiçoar a democracia. Não existe uma democracia plena onde existe a dúvida. Essa dúvida, ela não é cabível, ela não é compatível com o sentimento de democracia. Sentimento de democracia pressupõe algo que no direito constitucional, eu que sou professor de direito constitucional, nós chamamos de consciência constitucional, que é a consciência da segurança, da defesa da nação. As pessoas, mesmo discordando de posicionamentos políticos, mesmo discordando de posicionamentos dos seus governantes em determinados momentos, elas têm um sentimento de defesa da nação delas, elas querem defender a nação. Podem não gostar do presidente, do prefeito, mas tem aquele sentimento de defesa da nação, aquele sentimento cultural de orgulho da nação onde elas nasceram. Esse sentimento ele é fundamental para a democracia. E esse sentimento ele não pode ser cultivado enquanto tem dúvida. Não consigo entender qual é o impedimento, por que as pessoas têm tanto medo assim e criam tantos argumentos, e a maioria absoluta deles, argumentos totalmente descabidos,
para impedir o sistema de ficar auditável de forma clara, de modo que uma pessoa que entenda de tecnologia ou uma pessoa que não entenda nada de tecnologia consiga compreender aquela votação. É simplesmente isso, e conforme eu já mencionei inclusive em um programa nosso, foi exatamente o que disse a Corte Suprema Alemã. A Corte Suprema Alemã, manifestando-se sobre o uso de um sistema exclusivamente eletrônico na votação, disse que não é compatível com a democracia que um cidadão vote e dependa de um intermediário, um técnico de tecnologia, alguém que compreenda daquele sistema para fazer a interpretação do voto dele. Ele tem que ter condição, o eleitor tem que ter condição de verificar por conta própria, sozinho, que o voto que ele colocou naquela urna eletrônica corresponde com a realidade, corresponde com o que foi efetivamente registrado. Fica aqui então o meu voto de protesto para essa atitude da Câmara dos Deputados, que mais uma vez está completamente descolada dos interesses reais da nossa população. Vencida essa pauta, eu quero nessa semana trabalhar com vocês algo muito importante para auxiliar as pessoas a buscarem um equilíbrio maior nas suas decisões e um equilíbrio maior na sua sensação de alegria. Buscar resultados. Nós vamos nessa semana trabalhar sobre o tema estruturação de resultados, equilíbrio na vida. Hoje eu precisava falar, desabafar sobre essa situação da urna eletrônica, mas eu vou começar já a dizer um pouco do que nós vamos tratar nos próximos programas na nossa semana. Vejam bem, para que você tenha uma vida equilibrada, é necessário que você busque os seus resultados de forma objetiva. Quando nós falamos em buscar resultados de forma objetiva, nós não podemos imaginar apenas os grandes resultados. Muitas vezes nós nos enganamos, porque quando falamos em resultados, pensamos naquele grande projeto, naquela grande conquista, a compra da casa, a formatura, um projeto gigantesco e esquecemos dos resultados do cotidiano. Qual é o resultado que você espera nesse dia de hoje? Como você espera concluir o dia de hoje? Como você tem estruturado o seu dia para que os resultados do seu dia sejam alcançados? Eu te garanto que à medida em que você tiver a sensação de pequenos resultados alcançados, você vai ter uma sensação de alegria, de alívio e automaticamente, inclusive, vai gerar no seu corpo uma reação química que vai produzir dopamina, que vai produzir endorfina, que são neurotransmissores que trazem a sensação da alegria e especialmente a dopamina é um neurotransmissor que traz a sensação da satisfação cotidiana, daquela conquista. As pessoas muitas vezes deixam de comemorar as coisas que acontecem, pensam assim, nossa, há alguns anos eu ficava tão feliz quando estava com os meus filhos, agora não ligo mais, eu ficava tão feliz quando meu time ganhava, agora não ligo mais. Isso não é simplesmente uma questão de momento, isso é uma questão muitas vezes inclusive química, porque isso é ausência de dopamina, isso é muito ruim porque retira o gosto pela vida. Então você precisa forçar o seu organismo a produzir dopamina porque você precisa ter gosto pela vida. E a dopamina é exatamente isso, a comemoração das pequenas coisas. Você vê que as coisas estão acontecendo, mesmo que tenha dificuldade. Estou doente, tenho dificuldade, mas vai passar, eu continuo trabalhando em cima dela, eu estou vendo que passo a passo as coisas estão acontecendo. Eu estou devendo 1 milhão, não tenho dinheiro, mas hoje eu pago R$1, é R$1 a menos na dívida, eu comemoro isso, eu visualizo parte do meu resultado alcançado. Naturalmente, só de estruturar o pensamento desta forma, você já leva o seu organismo à produção de dopamina e muda automaticamente a sua qualidade de vida. Você tem que entender que os seus pensamentos dominam a sua vida, o seu cérebro ele é o comando. A Bíblia muitas vezes ela cita, por exemplo, o coração, porque ela está falando de centralidade, certo? O coração, centralidade. Mas na verdade, inclusive quando nós buscamos a raiz dessa palavra, nós compreendemos que a razão de ser do texto está relacionada à mente, a cérebro, que comanda a sua vida, certo? Então, a estruturação dos seus pensamentos, elas podem ter determinação direta, não só com a sua qualidade de vida, mas com a sua saúde,
pode acabar com a depressão. Você tem condição, por exemplo, de ter uma vida liberta da depressão, liberta da ansiedade, simplesmente mudando a qualidade do seu diálogo interno e mudando a forma como os seus pensamentos se estruturam. E um fator fundamental para nós começarmos isso, ainda de forma introdutória, é nós diminuirmos, gente, o nosso grau de julgamento sobre as coisas. As pessoas vivem a partir de muitos sentimentos de frustração e a frustração nada mais é do que a expectativa que não foi realizada. Eu volto a falar sobre isso a partir desse ponto no programa de amanhã, que apenas aguçar o seu interesse para ficar conosco. Deus te abençoe e bom dia.